Paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo mais um capítulo da Bíblia, em nome de Jesus. Está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12. Jesus é o Senhor do sábado, porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fontes, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teriam os condenados inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Não é lícito nos sábados fazer o bem? Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã, como a doutra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra eles, sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos os seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em que minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contentará, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não expele demônio, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim,
e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Nem este mundo, nem o no porvir. Ou, versículo 33, ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar essas coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão contra no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serão justificados, e pelas tuas palavras será condenado. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má, adúltera, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão a do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem será 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependerão com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. 43. Quanto o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. O último estado aquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda mais ao povo, e eis que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. 13. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhes falou por parábolas que dizia: eis que um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto a não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram
e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 10. Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que eles falam por parábolas? O que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não lhes é concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvido não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com ouvidos, de nenhum modo estendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, na verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir que não ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, cuidando do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60, a 30 por um. 24. A outra parábola ele propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Um certo homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, é o menor de todas as sementes. E crescia, é maior do que as hortaliças, se faz
árvore, de modo que as aves dos céus vêm alinhar-se com os seus ramos. 32. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que a sua mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. 34. Todas essas coisas disse Jesus à multidão por parábolas, nem parábolas nada lhe dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, replicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então despediu as multidões, foi Jesus para casa e, chegando-se a ele, com os seus discípulos disseram: explica-me-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão 2 reinos sobre todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançaram na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandeceram como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça; para ouvir, que ouça. O reino dos céus é semelhante ao tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que é lançada no mar, recolhe os peixes de toda espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia, e assentados, escolhe os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Ali será, na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Estendeste todas essas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito todas as coisas novas e coisas velhas. 53. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhes vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivam entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E assim a gente vai dar uma parada, que o Senhor
te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe e até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Não se esqueça de compartilhar e deixar o seu like lá para crescimento do nosso canal. Amém? Deus abençoe.